Se você está em dúvida do que o mercado está esperando, qual é a real apreensão nesse momento, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, vamos nessa, olha só. Quero falar um pouquinho sobre o atual cenário de forma muito objetiva, explicar para você quais são os pontos importantes. O petróleo subiu 42% nos últimos 30 dias e reacende uma das maiores preocupações desde a pandemia com a inflação. Então vamos pensar o seguinte, lá na pandemia tivemos a impressão desenfreada de dinheiro para poder financiar até mesmo empresas que estiveram paradas, pessoas que não estavam trabalhando por conta dos lockdowns e aí vai, e isso trouxe uma onda inflacionária que foi bem resistente e há pouco estava sendo resolvida pelos principais bancos centrais. E agora, com a escalada desse conflito entre Estados Unidos e Irã, nós tivemos uma preocupação crescente em relação ao aumento da inflação. Inclusive, já é esperado uma inflação de até 4,5% nos Estados Unidos, minando totalmente as expectativas de juros mais baixos, ou seja, a vontade do Trump está ficando em segundo plano agora em relação a juros mais baixos, tá? Aqui eu quero abrir para mostrar para você uma coisa importante antes de falar dos principais tópicos. Estou direto no site do CME, onde mostramos aí a probabilidade de corte, manutenção ou aumento de juros lá nos Estados Unidos, tendo a próxima reunião marcada para 28 dias a partir da data de gravação desse vídeo. Aqui embaixo, referente ao 29 de abril, probabilidade de 97% de manutenção dos juros na faixa dos 3,75. Junho, 3,75 também, com 88% de probabilidade. E isso vai só ficando cada vez mais consistente, 82% lá para julho, setembro 81%, outubro 79% e dezembro também finalizando lá 69% na manutenção. É claro que isso vai mudando ao longo do tempo com o desenrolar de todo esse cenário geopolítico, a forma como isso vai impactar a macroeconomia. Agora vem uma situação no que isso impacta o mercado em que nós operamos, o mercado em que nós especulamos. Vou abrir o gráfico para você e mostrar uma situação interessante. Aqui no Bitcoin nós tivemos uma resiliência muito maior dele, falando de preços, se comparado com os principais ativos como o S&P 500, ações americanas e aí até mesmo com o próprio ouro. Bitcoin está lateral desde fevereiro, período onde nós não tivemos, essa escalada do conflito, então o Bitcoin está bem lateralizado, esperando um desenvolvimento maior desse cenário e até mesmo situações internas focadas em fundamentos do próprio mercado cripto, tá? Então Bitcoin na faixa dos 68 mil dólares, com certeza, se esse cenário geopolítico e até mesmo as expectativas de inflações mais altas ao redor do mundo e também de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, se isso não fez com que o Bitcoin ultrapassasse aí abaixo dos 60 mil dólares, creio eu que o cenário inverso, posicionamento mais positivo do Banco Central americano com as expectativas de inflação e até mesmo uma resolução desse cenário do petróleo poderia trazer o Bitcoin para correções para o cenário positivo. É isso que nós precisamos esperar ao longo de todos os próximos dias. Falando de outros ativos, o ouro, que no dia de hoje está reagindo em 3,4%, sinalizando, após a fala do Trump de possivelmente retirar as tropas americanas que estão indo lá para o Oriente Médio e até mesmo todo esse ataque que estava sendo planejado às principais bases de energia do Irã. Isso mostra uma estabilização de toda a parte geopolítica, pelo menos é algo interessante a se acompanhar. Inclusive ele disse fazer isso mesmo se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto, tá bom? Isso trouxe um alívio para o mercado. Vamos lá, dando uma olhadinha nos outros ativos, temos aqui Nasdaq subindo 3,5%, o que é positivo, apesar de não estar trazendo esse movimento de forma tão ampla para o Bitcoin, que sobe apenas 2%. O S&P 500 subindo quase 3%. Então você já começa a entender como que a expectativa de inflação tem total importância para os seus investimentos, para as suas especulações dentro do mercado. Não se trata apenas sobre fazer trade com análise técnica, mas sim também dar atenção aos fundamentos. Mesmo que você ainda não entenda o que é inflação e a expectativa sobre ela, entenda, a inflação de agora é uma coisa, o que o mercado espera de inflação para daqui um ano, para daqui 2 anos, impacta sim o seu bolso, impacta o resultado dos seus investimentos. Por isso é muito importante que você entenda que o mercado está
um passo à frente daquilo que o gráfico de preços está nos mostrando hoje, beleza? Aqui abaixo temos outras criptomoedas reagindo também para um cenário positivo, Ethereum subindo aí aproximadamente 4%. E no mercado de câmbio, temos boa parte das paridades subindo aí 0,7, 0,8, né? Falando do euro, uma das principais paridades do mercado de câmbio, as mais negociadas. Então você já entende que num cenário onde o mercado visualize o cenário geopolítico se acalmando, nós estamos falando de um dólar possivelmente mais fraco, né? A busca por refúgio, por liquidez em moeda forte como o dólar acaba reduzindo, então o dólar se enfraquece e isso favorece boa parte dos ativos, beleza? Uma redução de todo esse cenário, né? Uma diminuição dos ânimos entre esses dois lados pode sim pressionar até mesmo o preço do petróleo para baixo, considerando o Estreito de Hormuz ser reaberto. Vamos considerar, né, pelo fato do Irã não estar sendo mais atacado pelos Estados Unidos, isso pode ajudar com as expectativas de inflação futura, isso pode ajudar com as expectativas de juros lá nos Estados Unidos. É importante que você entenda que o progresso feito lá do final da pandemia até agora em trazer os juros para o patamar aí mais baixo, claro, em decorrência também a uma inflação mais baixa, que é a meta aí de 2% do Banco Central americano, isso acaba sendo mais dificultoso, já que nós tivemos a inflação temporária trazida pelas tarifas que o Trump vem alimentando ao longo aí do seu mandato e, obviamente, pelo cenário do petróleo, tá bom? Esse choque de oferta do petróleo. Eu espero que você tenha entendido toda a relevância e o que nós precisamos esperar daqui para frente para um desenvolvimento ainda mais forte do mercado cripto, em específico do Bitcoin. Mas uma coisa eu digo, não olhe somente para os fundamentos externos, para a parte geopolítica, para a macroeconomia ligada aos Estados Unidos, mas olhe também para os fundamentos internos ao setor cripto, internos ao Bitcoin. Eu espero que você tenha curtido esse momento de atualização muito mais pontual, mais breve com você. Peço que deixe o seu like, considere se inscrever. E se esse conteúdo foi válido, já peço, clica aqui embaixo no link do Instagram, me segue por lá, que eu posto atualizações em tempo real sobre o mercado. Valeu e até o próximo vídeo.